Quem autorizou essa retirada? Era apenas uma reserva. Só estávamos cuidando, tem 45 dias para sair. Meu filho pensou que estava me mandando para um asilo. Minha nora marcou minha entrada no asilo para uma segunda-feira às 9 da manhã. Eu descobri 3 dias antes, porque ela escondeu a pasta debaixo da toalha branca da mesa. A mesma toalha onde servia almoço para aquela família durante 28 anos. Dentro da pasta havia meu nome completo, minha idade, meu número de benefício e um comprovante de R$612 retirado da minha conta. Ninguém tinha me perguntado nada. Ninguém tinha me explicado nada. Mas todos já tinham decidido. Eu fiquei parada na cozinha com a mão sobre o tecido azul da borda e ouvi meu filho dizer no corredor que seria melhor para todo mundo. Eu não chorei, não gritei, não rasguei papel nenhum. Eu só dobrei a toalha com calma, coloquei a pasta no centro da mesa e esperei os 3 se sentarem para o almoço de domingo. Renata achou que eu finalmente tinha aceitado. Marcelo baixou os olhos, como fazia quando mentia desde menino. Então eu virei a primeira página, mostrei o comprovante e disse que aceitava conhecer uma casa para idosos. Só que havia uma condição. Quem sairia da minha casa primeiro não seria eu. Naquela manhã, antes de encontrar a pasta, eu ainda acreditava que o almoço de domingo podia consertar pequenas rachaduras, como se arroz fresco, frango assado e café passado, na hora tivessem o poder de devolver uma família ao lugar onde ela começou. Acordei às 5h40, quando a rua de Santa Teresa ainda estava meio azulada e os ônibus desciam a ladeira, fazendo aquele barulho antigo que eu conhecia desde moça. Acendi a luz da cozinha, lavei as mãos devagar e tirei a toalha branca da gaveta de baixo, toalha de linho simples, com uma borda azul que eu mesma costurei, quando Marcelo ainda era pequeno e derrubava suco em tudo. Meu marido, Orlando, dizia que aquela toalha era meu jeito de chamar todo mundo para perto sem precisar levantar a voz, e talvez fosse por isso que eu aguardava para os domingos. Mesmo depois que ele partiu, e a cadeira dele ficou vazia por tanto tempo que todos aprenderam a não olhar para ela. Eu morava naquela casa havia 34 anos, primeiro como esposa, depois como mãe, depois como viúva, e nos últimos 2 anos também como abrigo para Marcelo, Renata e Elisa, minha neta de 12 anos, que chegaram com malas demais para uma visita curta e promessas demais para uma situação simples. Marcelo diz que a gráfica passava por um aperto temporário. Renata disse que o home office dela ficaria mais fácil se todos dividíssemos as despesas. E eu, que sempre achei que uma casa só envelhece de verdade quando deixa de receber gente, abri os quartos, arrastei móveis, guardei minhas coisas em caixas e disse que família não bate a porta como estranha. Naquela época, eu ainda não sabia que uma pessoa pode ser tratada como dona de uma casa e, ao mesmo tempo, ir perdendo seu lugar dentro dela por detalhes tão pequenos que quase parecem gentilezas. Primeiro Marcelo pediu para cadastrar o aplicativo do banco no celular dele, porque eu me atrapalhava com senha, token e aquelas mensagens que desaparecem antes da gente conseguir ler. Depois passou a receber os boletos, a conferir meu benefício, a pagar a conta de luz e a dizer que eu não precisava me preocupar com número nenhum, ele estava cuidando de tudo. Renata começou a organizar meus remédios em caixinhas com os dias da semana. E eu agradeci, porque ela tinha uma vida cheia. Reuniões, entregas, cliente chamando, uma filha entrando na adolescência. E ainda assim se lembrava da pressão, da vitamina e do colírio. Ou o quarto dos fundos com livros de música, pulseiras coloridas e um teclado pequeno. E durante algumas noites voltou a haver som de menina dentro da casa. Talvez tenha sido isso que me fez ignorar os primeiros sinais. Uma mãe escuta a mentira do filho antes de qualquer outra pessoa, mas às vezes finge que não escutou porque teme o que sobrará se tiver coragem de responder. Ele domingo, enquanto o frango dourava no forno e a panela de arroz descansava com a tampa entreaberta, Renata entrou na cozinha de um jeito apressado demais, para quem só queria pegar água. Trazia o cabelo preso de qualquer jeito, o celular no bolso de trás da calça e uma expressão que ela tentou esconder atrás de um sorriso. Perguntou se eu precisava de ajuda, mas não esperou resposta. Foi direto até a mesa e passou a mão por cima da toalha, curasse alguma migalha que não existia. Eu notei o gesto porque mulher que passou a vida inteira cuidando de cozinha conhece a diferença entre limpar e verificar. Ela puxou uma cadeira, olhou por baixo da mesa
e quando percebeu que eu a observava, disse que a toalha estava torta. Eu respondi que sabia. E ela ficou tão sem jeito que quase derrubou o copo que segurava. Quando ela saiu, deixou a porta da cozinha aberta e eu ouvi a voz de Marcelo no corredor. Ele falava baixo, mas meu filho nunca soube esconder preocupação da mãe. Disse que já estava quase tudo resolvido, que era melhor fazer logo, que depois a senhora se acostuma. Renata respondeu que não queria parecer cruel, e ele falou que cruel era esperar acontecer outra queda, outro fogão aceso, outra noite em que todos dormissem com medo. Eu fiquei com a colher de pau suspensa sobre a panela e senti o vapor do feijão subir até meu rosto, mas não mexi um músculo. O de uma pessoa velha aprende uma forma estranha de silêncio. Por fora a gente continua segurando uma colher, ajeitando uma tampa, provando o sal. Por dentro, uma porta bate tão forte que parece levar a casa inteira junto. Foi quando voltei à mesa e puxei a toalha para endireitar a borda que senti uma quina dura de papel sob o tecido. Não havia nada ali de manhã, porque eu mesma tinha passado a mão sobre a mesa antes de abrir a massa do pão de queijo. Levantei só um pedaço da toalha e vi a pasta parda, com meu nome escrito numa etiqueta branca, letras grandes, certinhas, frias. O primeiro documento era um formulário de avaliação para residência de longa permanência. O segundo trazia uma lista de roupas sugeridas. O terceiro tinha uma data marcada, segunda-feira, 9 horas. Mais embaixo, preso com um clipe, estava o comprovante de R$612, uma reserva feita em meu nome, debitada da minha conta 3 dias antes. Segurei o papel com as 2 mãos para impedir que tremesse, mas tremia mesmo assim, não de fraqueza, e sim porque o corpo reconhece a traição antes da cabeça organizar as palavras. Eu poderia ter chamado Renata naquele instante. Poderia ter ido ao corredor, batido a pasta contra o peito de Marcelo e perguntado que tipo de filho agenda o futuro da mãe, como quem marca a entrega de móvel. Mas alguma coisa antiga me segurou. Talvez fosse a voz de Orlando dizendo que uma mesa revela mais do que uma briga, porque diante da comida ninguém sustenta máscara por muito tempo. Talvez fosse minha própria experiência de refeitório escolar. Aqueles 32 anos servindo crianças, professores e funcionários, aprendendo que a fome, a pressa e a culpa sempre aparecem no modo como uma pessoa segura o garfo. Então eu fechei a pasta, coloquei de volta sobre a mesa, agora sem esconder, e continuei o almoço. Lavei a alface, terminei o arroz, tirei o frango do forno e preparei o café. Mas cada gesto parecia pertencer a uma mulher que eu estava deixando para trás. Antes de chamar todos para comer, peguei meu telefone antigo na gaveta e liguei para o banco usando o número impresso no cartão, não o aplicativo que Marcelo tinha configurado. A moça que atendeu me pediu dados, esperou eu confirmar 2 vezes a senha de voz e perguntou se havia alguma suspeita de uso indevido. Eu olhei para a pasta no centro da mesa e disse que sim. Havia uma transferência que eu não reconhecia, e talvez outras que eu ainda não sabia nomear. Pedi para bloquear qualquer acesso por aparelho que não fosse meu e solicitei um extrato detalhado dos últimos 120 dias. Uma parte viria por e-mail e outra poderia ser retirada na agência, e eu respondi que esperaria. O almoço começou com uma calma falsa. Marcelo elogiou o frango antes mesmo de mastigar. Renata serviu suco para Elisa com as 2 mãos ocupadas demais para tocar na pasta. Contou que a professora de música tinha dito que ela poderia tocar na apresentação do mês seguinte. Eu sorri para Elisa, perguntei qual seria a canção, e ela respondeu que ainda era segredo, mas olhou para mim como se pedisse para eu estar na primeira fila. Se Deus me desse saúde e se ninguém decidisse minha agenda sem me consultar. Marcelo parou com o garfo a meio caminho da boca. Renata ficou tão imóvel que o copo de suco quase escorregou da mão. Elisa não entendeu, mas percebeu que a sala tinha mudado de temperatura. Foi então que puxei a pasta para perto. Abri na primeira página e li meu próprio nome em voz alta, como se precisasse devolver aquela identidade ao corpo certo. Tentou falar primeiro. Disse que não era bem assim, que era só uma possibilidade, que todos estavam preocupados, que eu sabia como tinha sido difícil depois da queda. Marcelo repetiu a palavra cuidado, e eu reparei que ele a usava como se fosse uma toalha jogada por cima de uma mancha. Esperei os 2 terminarem, porque eu não queria brigar na frente de Elisa, e porque durante muitos anos ouvi alunos pequenos inventarem desculpas antes de confessar
Quem pegou o lanche do colega? Quando a cozinha ficou silenciosa, virei o comprovante para Marcelo e perguntei quem autorizou aquele débito. Ele olhou para Renata. Renata olhou para a janela. Elisa olhou para mim e eu entendi, naquela triangulação muda, que a verdade não estava inteira em nenhuma das bocas, mas já havia começado a se mostrar na direção dos olhos. Eu disse que aceitaria conhecer uma residência para idosos, porque uma pessoa sensata não fecha os olhos para a própria idade. E porque talvez chegasse o dia em que eu precisasse mesmo de uma casa com corrimão, enfermeira e gente por perto. Renata soltou um suspiro pequeno, quase aliviado, e Marcelo passou a mão no rosto como quem escapa de um acidente. Deixei os dois respirarem por alguns segundos. Depois virei a segunda página da pasta, encostei o dedo no comprovante e expliquei que a diferença era simples. Se um dia eu fosse para algum lugar, seria por decisão minha, com meu dinheiro bem explicado e com a chave da minha casa ainda no meu bolso. Marcelo franziu a testa, sem entender para onde eu estava indo. Então eu falei devagar, olhando para ele e depois para Renata, que eles teriam 45 dias para encontrar outro lugar para morar, porque naquela casa ninguém voltaria a decidir minha vida pelas minhas costas. O barulho que se seguiu não foi grito, foi pior. Foi o som de 3 pessoas tentando respirar ao mesmo tempo, sem saber quem tinha direito à primeira palavra. Marcelo empurrou a cadeira e disse que eu não podia fazer aquilo, como se a casa que eu comprei com Orlando, paguei durante anos e mantive depois da viuvez, fosse uma sala emprestada por ele. Renata levou a mão à boca e tentou dizer que não tinha para onde ir tão rápido, e eu vi nela uma mulher assustada, não apenas culpada, porque as pessoas raramente erram por um único motivo. Elisa começou a chorar em silêncio, com as 2 mãos sobre o colo, e aquilo me atravessou mais do que qualquer defesa de Marcelo. Tive vontade de retirar tudo, fechar a pasta, servir mais arroz e fingir que uma família pode continuar inteira depois que alguém descobre a data em que seria removida da própria vida. Mas minhas mãos ficaram sobre a toalha, firmes o bastante para me lembrar que amor sem limite vira licença para ferir. Marcelo pediu para conversar comigo a sós. Eu disse que não, porque o assunto tinha sido tratado sem mim por tempo suficiente e agora seria ouvido por todos que participaram dele. Ou explicar a dívida da gráfica com palavras soltas, fornecedor, aluguel, máquina parada, cliente que não pagou, e em nenhum momento respondeu por que havia usado meu benefício para reservar um lugar que eu não tinha escolhido. Renata disse que o dinheiro voltaria, que era só uma garantia, que muitas famílias faziam assim para não perder vaga. Perguntei se muitas famílias também escondiam a pasta sob a toalha do almoço de domingo. Ela baixou a cabeça, e naquele gesto vi algo que me impediu de odiá-la por completo. Renata sabia que tinha atravessado uma linha. A diferença era que saber não a tinha feito voltar antes de ser descoberta. Depois do almoço, ninguém comeu sobremesa. O pudim ficou inteiro dentro da geladeira, brilhando sob o plástico como uma coisa inútil. Elisa foi para o quarto. Marcelo saiu para a varanda fingindo atender um telefonema, e Renata começou a recolher os pratos com movimentos rápidos demais. Eu peguei a travessa de arroz antes dela e disse que, a partir daquele dia, ninguém precisava correr para apagar vestígios na minha frente. Ela ficou com os dedos apertados na borda do prato, e por um instante pensei que fosse chorar, mas apenas pediu desculpa sem olhar para mim. Eu respondi que desculpa era uma porta, não uma casa pronta, e que ainda havia muita coisa a ser construída antes que alguém pudesse entrar. Ela não entendeu completamente. Talvez porque eu mesma ainda não entendesse, mas guardou o prato na pia sem fazer barulho. Para a sala, a toalha branca continuava sobre a mesa, agora com uma mancha pequena de café perto da borda azul. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tentei limpar imediatamente. Na manhã seguinte, fui à agência bancária com um vestido azul marinho, uma pasta de pano e a bengala que eu usava apenas quando o quadril reclamava. Marcelo insistiu em me levar, dizendo que era perigoso eu ir sozinha, e eu respondi que perigo maior era depender de quem confundia ajuda com controle. Se na esquina, daqueles motoristas antigos que ainda conhecem as ladeiras pelo nome. E fui olhando Belo Horizonte acordar pela janela, padarias abrindo, o cheiro de pão francês escapando para a rua, os homens varrendo calçadas, uma senhora puxando carrinho de feira,
Tudo parecia continuar igual, mas eu sentia que cada quarteirão me afastava da mulher que pedia licença até para existir dentro da própria cozinha. Na agência, a gerente me chamou de Dona Dalva e falou comigo olhando para o meu rosto, não para quem por acaso estivesse ao meu lado. Aquilo, naquele dia, já foi uma forma de respeito. Ela me explicou com cuidado que havia acessos cadastrados em 2 aparelhos, o meu telefone antigo e o celular de Marcelo, autorizado meses antes. Eu confirmei que tinha permitido o cadastro para pagamento de contas, mas não para transferências sem consulta. A gerente não usou palavras dramáticas, apenas imprimiu páginas, circulou datas, mostrou valores pequenos que se repetiam e uma sequência maior, incluindo os R$ 612 da reserva. Havia também pagamentos para fornecedores da gráfica e uma parcela atrasada de equipamento que eu não reconhecia. Pedi que ela falasse devagar, porque eu queria compreender tudo antes de sentir qualquer coisa. Ela obedeceu. Talvez por isso eu tenha conseguido assinar os bloqueios sem tremer tanto. Quando terminou, disse que a análise completa de origem e aparelho levaria alguns dias, mas que o histórico já mostrava uma coisa. Minha conta vinha sustentando mais do que remédios, luz e supermercado. Saí da agência com o sol batendo forte na praça da estação e sentei num banco por alguns minutos. Não porque estivesse cansada. Precisava deixar aquelas folhas pararem de fazer barulho dentro de mim. Abri a pasta no colo e passei o dedo sobre os valores. 230, 480, 190, 612. Nenhum número sozinho parecia capaz de derrubar uma família. Mas juntos eles formavam uma escada. E eu finalmente via que meu filho tinha descido por ela, segurando minha confiança como corrimão. Uma mulher jovem sentou-se do outro lado do banco, com uma criança dormindo no colo. E por um instante lembrei de Marcelo pequeno, febril, encostado no meu peito, enquanto Orlando buscava remédio de madrugada. Eu tinha passado a vida segurando meu filho para que ele não caísse. O problema é que agora ele caía empurrando meus pés junto. À tarde, fui conhecer a primeira residência que Renata havia separado. O prédio ficava numa rua tranquila, com portão eletrônico, jardim aparado e uma recepção onde tudo cheirava a desinfetante e flores artificiais. A ordenadora foi educada, mas falou comigo como se eu estivesse acompanhando minha própria filha, não como se fosse a pessoa interessada. Perguntou se meu responsável viria depois para assinar detalhes, e eu respondi que a responsável por Dalva Monteiro estava sentada diante dela. Ela ficou sem graça, pediu desculpas e tentou corrigir a rota, mas eu já tinha aprendido muito em poucos segundos. A casa parecia limpa, os quartos eram claros, havia pessoas assistindo televisão numa sala grande, e nada ali era cruel. Mesmo assim, eu não queria morar num lugar onde meu nome já chegava menor do que minha idade. A segunda residência foi parecida, com uma diferença. Lá havia um cartaz bonito sobre autonomia, mas a moça da recepção pediu o telefone de Marcelo antes de perguntar o meu. Casa, Renata estava na mesa da sala com o notebook aberto e 3 caixas de papelão ao lado. Disse que estava organizando documentos, mas dentro de uma das caixas vi livros meus, toalhas antigas e o porta-retratos de Orlando que ficava no corredor. Não falei nada naquele momento, apenas passei pela sala, entrei no quarto e fechei a porta devagar. A cama estava arrumada como sempre, o armário cheirava a sabonete e madeira antiga, e por alguns minutos fiquei olhando para os meus próprios vestidos pendurados, tentando descobrir quando foi que começaram a me tratar como alguém já embalado para a mudança. Depois peguei uma sacola pequena, coloquei 3 mudas de roupa, meus remédios, a fotografia de Orlando e a toalha branca, que eu tirei da mesa sem pedir licença. Não era fuga. Era a primeira mala que eu fazia sem carregar culpa dentro dela. Naquela noite, Elisa bateu à porta do meu quarto. Entrou sem fazer barulho, segurando o caderno de música contra o peito, e perguntou se eu estava indo embora porque não gostava mais dela. A pergunta quase me fez sentar no chão. Pedi que viesse até mim, mas ela ficou perto da porta, como se tivesse medo de escolher um lado e perder o outro. Então falei que o amor de avó não cabe em endereço, que eu poderia dormir em outro lugar e ainda assim guardar cada nota da música dela dentro de mim. Ela perguntou por que eu estava mandando os pais dela saírem de casa. Eu poderia ter contado tudo, mostrado extratos, dito que adultos também fazem coisas feias quando estão com medo.
Mas uma criança não deve carregar o peso que os grandes escondem. Diga apenas que, quando alguém decide por outra pessoa sem perguntar, precisa aprender que toda casa tem porta, chave e limite. Elisa chorou baixo. Eu estendi a mão. Depois de alguns segundos, ela veio e encostou a testa no meu ombro, mas não me abraçou como antes. No dia seguinte, uma antiga colega de escola, a professora aposentada Lourdes, me levou a um lugar que eu não conhecia, uma residência sênior comunitária perto da Serra do Curral, menor do que as outras e mais parecida com uma vila do que com uma instituição. Havia uma horta nos fundos, uma cozinha ampla, quartos simples, uma sala com estantes de livros doados e uma varanda onde duas senhoras descascavam mexerica enquanto conversavam sobre novela. A coordenadora, Marta, me recebeu perguntando o que eu procurava, não o que minha família queria para mim. A diferença entrou em mim sem pedir licença. Falei da queda, do quadril, dos remédios, da casa cheia, do meu medo de ser transformada em problema. Ela ouviu sem completar minhas frases. Depois explicou que algumas pessoas moravam ali, outras passavam semanas, outras vinham só para atividades, e que ninguém era obrigado a abrir mão da própria vida para receber apoio. Enquanto ela falava, um homem de cabelos brancos atravessou o pátio carregando uma caixa de legumes. O nome dele era Antônio. Marta o apresentou como morador e voluntário da cozinha. Mas ele corrigiu sorrindo que era mais voluntário para cortar cebola do que para mandar em alguma coisa. Trazia uma camisa clara, os óculos pendurados por um cordão e um jeito de olhar que não invadia. Quando a caixa escorregou um pouco da mão dele, eu me levantei por reflexo para ajudar, e meu quadril reclamou. Antônio deu um passo, mas parou antes de tocar no meu braço. Perguntou se eu queria apoio ou se preferia levantar sozinha. Aquela pergunta pequena fez mais por mim do que muitos cuidados grandes. Respondi que aceitava o apoio, e ele ofereceu o antebraço, não a mão fechada sobre a minha. Caminhamos poucos passos até a varanda. Talvez para quem olha de fora não fosse nada. Para mim, naquele dia, foi a primeira vez em muito tempo que alguém me ajudou sem tomar posse do meu movimento. Marta me convidou para almoçar ali antes de decidir qualquer coisa. Na cozinha, o cheiro de alho refogado lembrava o refeitório da escola onde trabalhei por tantos anos, mas havia também algo diferente, uma calma de gente que já entendeu que pressa não melhora feijão. Antônio perguntou se eu tomava café com açúcar, e eu disse que só um pouco, porque café doce demais esconde o gosto. Ele riu, guardou a frase e, quando voltou mais tarde com 2 xícaras, a minha tinha exatamente o pouco que eu havia pedido. Não foi galanteio. Não foi promessa. Comíamos. Uma moradora chamada Ivone reclamou que a farofa estava sem graça. Outra disse que era melhor sem sal. E eu, sem perceber, comecei a sugerir como ajustar o tempero sem desrespeitar a dieta de ninguém. Marta me observou em silêncio. No fim da refeição, perguntou se eu aceitaria organizar um almoço comunitário na semana seguinte, caso decidisse ficar alguns dias. Eu senti uma parte antiga de mim se levantar da cadeira antes do corpo. Quando contei em casa que ficaria 30 dias em experiência naquela residência, Marcelo reagiu como se minha escolha fosse uma ofensa ao plano dele. Disse que aquele lugar não tinha estrutura, que Renata pesquisara opções melhores, que eu estava sendo teimosa. Perguntei quantas vezes ele tinha visitado as opções melhores sem mim. Ele não respondeu. Renata disse que 30 dias era muito tempo para Elisa, que a menina sofreria, que família precisava ficar unida. Olhei para ela durante algum tempo, porque aquela frase teria me vencido 2 semanas antes. Depois respondi que família unida não era família amontoada sob o mesmo teto, gente capaz de falar a verdade, antes que a verdade precise entrar pela porta com uma pasta na mão. Elisa ouviu parte da conversa no corredor. Na hora em que me viu, não correu para mim. Apenas voltou para o quarto e fechou a porta. E aquele som, baixo e seco, doeu mais do que todas as acusações dos adultos. Mudei no sábado, levando pouca coisa, porque eu ainda não sabia se ficaria, mas levando a toalha branca dobrada no alto da mala, como quem leva uma parte da própria história para descobrir se ela ainda serve em outra mesa. Renata se ofereceu para arrumar minhas roupas, e eu disse que preferia fazer sozinha. Marcelo tentou carregar a mala até o carro de Lourdes, e eu permiti, não porque precisasse, mas porque algumas despedidas temporárias também merecem um gesto de filho. Quando ele colocou a mala no porta-malas,
ficou com a mão apoiada sobre ela por alguns segundos. Quase disse alguma coisa. Eu esperei. Ele engoliu seco e falou apenas que depois passaríamos tudo a limpo. Eu respondi que algumas coisas só ficam limpas quando a gente para de jogar toalha por cima. Ele desviou os olhos. Pela janela da sala, Elisa me observava atrás da cortina. Levantei a mão, mas ela não retribuiu. Então entrei no carro segurando a fotografia de Orlando dentro da bolsa. Porque naquele momento eu precisava de alguém que me conhecesse antes de todos começarem a me reduzir. Primeiros dias na residência não foram felizes do jeito fácil que as pessoas gostam de contar. Dormi mal na primeira noite, estranhei o colchão, o corredor, o barulho distante de uma televisão que não era da minha casa. Acordei às 4h30 pensando no fogão, na planta da sala, no uniforme de escola de Elisa que sempre sumia às segundas. Depois lembrei que nada daquilo precisava de mim naquele momento, e essa lembrança veio com duas pontas, uma de liberdade e outra de vazio. Na cozinha comunitária, ofereci ajuda para cortar legumes, mas fiz questão de não tomar conta de tudo, porque também precisava aprender a existir sem transformar serviço em desculpa para ser aceita. Antônio percebeu isso antes de mim. Ele colocava as tábuas sobre a mesa, perguntava onde eu preferia ficar, aceitava minhas sugestões e discordava de outras sem me tratar como visita frágil. Quando derrubei uma colher no chão, ele não se abaixou correndo para pegá-la. Apenas empurrou a cadeira para trás e esperou eu decidir se precisava. Preparei o primeiro almoço comunitário, com feijão tropeiro mais leve, couve bem fininha e laranja cortada em meia-lua. Comida também precisa respeitar a memória, sem brigar com o corpo. Enquanto eu mexia a panela grande, senti a velha firmeza das cozinhas de escola voltar para meus braços. Não como prova de que eu ainda servia para alguma coisa, mas como lembrança de que ninguém deixa de ser inteiro só porque precisa de apoio em outras partes. Antônio lavava as folhas ao meu lado e contou que fora farmacêutico, viúvo havia 6 anos, pai de 2 filhas que moravam em cidades diferentes e que o visitavam sempre que podiam, mas nunca decidiam nada sem perguntar. Não falou isso como indireta. Talvez por isso tenha me atingido. Perguntei se ele não sentia falta da casa antiga. Ele secou uma folha devagar e respondeu que sentia falta de algumas paredes, mas tinha aprendido que uma casa sem escolha também pode virar quarto trancado. Guardei aquela frase como quem guarda uma chave. No 10º dia, recebi o extrato preliminar do banco por e-mail, impresso por Marta porque eu ainda preferia papel quando o assunto era coisa séria. Sentei na sala de leitura com os óculos na ponta do nariz e fui marcando as datas com uma caneta azul. Alguns pagamentos batiam com o mercado, farmácia e contas da casa, outros não. Havia transferências para uma empresa de manutenção de máquinas gráficas, 2 parcelas para um fornecedor de papel, uma taxa de renegociação e, no fim, a reserva da residência que Renata tinha escolhido. Tal passava de R$5.000. Não era uma fortuna para quem olha de fora, mas para uma aposentada que aprendeu a dividir carne moída em 2 refeições, cada valor tinha cheiro de mês inteiro. Antônio entrou para devolver um livro e me viu com as folhas espalhadas. Não perguntou o que era. Apenas deixou uma xícara de café sobre a mesa, sem açúcar demais, e disse que estaria na varanda se eu quisesse conversar, ou longe se eu não quisesse. Foi a delicadeza dessa segunda opção que quase me fez chorar. Liguei para Marcelo naquela tarde. Ele atendeu na 3ª chamada, com voz cansada, e perguntou se eu estava bem. Respondi que estava sentada, respirando e com os extratos diante de mim. Do outro lado, houve um silêncio tão comprido que eu soube que ele tinha entendido. Perguntei sobre os pagamentos da gráfica. Ele disse que eram empréstimos temporários, que pretendia devolver, que eu não precisava fazer tempestade porque nada tinha sido perdido. Segurei a caneta com tanta força que a ponta marcou meu dedo. Eu disse que perdido não era só dinheiro, e que ele deveria vir conversar comigo com todos os papéis até o fim da semana. Marcelo tentou adiar. Falou de cliente, de entrega, de cansaço. Eu então perguntei se ele também estava cansado quando autorizou a reserva do lugar onde eu passaria a morar sem saber. Ele respirou fundo. Antes que respondesse, ouvi Renata ao fundo perguntando se era o banco. Marcelo desligou sem se despedir. 2 dias depois, voltei a casa para buscar uma receita médica e alguns documentos que tinham ficado numa gaveta do quarto. Avisei antes,
porque eu não queria aparecer como ladra na minha própria casa. E mesmo assim, quando cheguei, tive a sensação de entrar num lugar em que alguém andara apagando minhas marcas. A cadeira de Orlando não estava mais perto da janela. O porta-temperos tinha mudado de lugar. A toalha da mesa não estava em uso, claro, porque eu a levara. Mas havia sobre a mesa uma superfície nua, fria, ocupada por uma câmera fotográfica, uma trena e uma pasta de imobiliária. Na sala, um homem que eu nunca tinha visto media a parede principal, enquanto Renata falava baixo ao telefone. Ele me cumprimentou com simpatia e perguntou se eu era a proprietária ou a mãe do proprietário. A pergunta ficou no ar como uma faca pequena. Eu respondi que naquela casa as duas palavras nunca foram sinônimas. Renata desligou depressa. Ficou pálida e disse que Marcelo ia me explicar. O corretor, constrangido, começou a juntar os papéis, mas eu pedi que ficasse mais um minuto. Perguntei quem tinha solicitado a avaliação. Ele abriu a pasta, consultou a ficha e respondeu que Marcelo Monteiro informara que o imóvel estaria disponível em breve para locação, depois de uma reorganização familiar. Reorganização familiar era um nome limpo para uma coisa suja. Eu agradeci, anotei o telefone dele e pedi que não realizasse nenhum procedimento sem falar diretamente comigo, a proprietária registrada. O homem concordou várias vezes, talvez para sair logo daquela sala. Quando a porta se fechou, Renata apoiou uma mão no encosto da cadeira e a outra na testa. Durante alguns segundos, ela pareceu menor do que eu já tinha visto. Não a perdoei por isso, mas vi que a culpa também tinha peso no corpo dela. Perguntei desde quando sabiam da avaliação. Renata tentou dizer que era só uma possibilidade, a mesma palavra usada para o asilo, e eu respondi que possibilidades não chamam corretor com trena. Ela se sentou, cobriu o rosto com as mãos e enfim falou parte da verdade. Marcelo dissera que a gráfica estava pior do que parecia, que precisava de tempo, que se eu ficasse bem instalada em um lugar seguro, a casa poderia ser alugada por alguns meses e tudo voltaria ao normal depois. Ela jurou que não sabia de todos os pagamentos feitos da minha conta, mas admitiu que vira uma transferência e aceitara a explicação dele. Perguntei por que não me contou. Renata levantou os olhos, vermelhos, e disse que estava com medo de perder tudo. Eu olhei ao redor, para as paredes que ainda guardavam marcas de altura de Marcelo quando criança, para a janela onde Orlando consertara a fechadura, para o chão que Elisa riscara com patins, e pensei que talvez o problema daquela família fosse exatamente esse. Todos tinham medo de perder tudo, menos o direito de me perder. Fui até o corredor para pegar meus documentos e encontrei perto da área de serviço uma caixa com panos antigos, livros de receita e algumas molduras. Dobrada de qualquer jeito, estava uma outra toalha, menor, também com borda azul, feita com sobras do mesmo tecido da minha. Renata devia ter separado para doação sem saber. Segurei a peça contra o peito por alguns segundos. Não era valiosa, mas tinha pontos irregulares que eu reconhecia da época em que minhas mãos ainda aprendiam a costurar. Voltei para a sala com a toalha nos braços, e Renata não conseguiu sustentar meu olhar. Disse apenas que estava tentando abrir espaço. Eu respondi que espaço aberto à custa de apagar alguém não se chama organização. Chama expulsão. Ela chorou então, mas chorou sentada, quieta, sem espetáculo, como uma pessoa que finalmente se encontra diante do próprio gesto e já não consegue enfeitá-lo. Antes de sair, entrei no quarto de Elisa. O teclado estava fechado, o caderno de música aberto sobre a cama e preso entre duas páginas, havia um bilhete escrito com letra apressada. Eu estou com raiva, mas ainda quero que você venha. Fiquei olhando aquelas palavras até que as linhas começaram a se misturar. Não peguei o bilhete, deixei onde estava, porque uma criança também tem direito ao próprio esconderijo. No corredor, Renata me perguntou se eu contaria tudo a Elisa. Respondi que não usaria minha neta como juiz de adulto, mas que também não mentiria se ela perguntasse diretamente por que a avó precisou sair da própria casa para continuar sendo respeitada. Renata assentiu devagar, e naquele movimento havia menos defesa do que antes. Talvez fosse o começo de alguma coisa. Talvez fosse só medo. Eu já não tinha obrigação de decidir isso por ela. Ao voltar para a residência, encontrei Antônio na horta, amarrando pés de tomate com tiras de tecido velho. Ele não perguntou se tinha dado tudo certo. Bastou me ver segurando a toalha menor,
para entender que a visita tinha trazido mais do que documentos. Sentei no banco de madeira ao lado dos canteiros e por algum tempo ficamos apenas olhando as folhas se mexerem. Depois contei quase tudo, não em ordem, porque algumas dores saem pela boca como gavetas abertas, uma por cima da outra. Falei do corretor, da avaliação, da caixa, da frase reorganização familiar. Antônio ouviu sem tentar arrumar minha vida com um conselho rápido. Quando terminei, ele pegou uma tira de tecido, mostrou o nó que fazia no tomateiro e disse que amarrar não era prender, era dar apoio para a planta aguentar o próprio peso. Eu respondi que na minha casa confundiram apoio com cerca. Ele concordou com a cabeça e não falou mais nada. Às vezes uma pessoa demonstra respeito justamente quando não tenta vencer o silêncio. Na manhã seguinte, a gerente do banco ligou enquanto eu ajudava a separar legumes para o almoço. Limpei as mãos no avental antes de atender, porque há notícias que a gente precisa receber de pé. Ela disse que a análise técnica ainda não estava completamente fechada, mas já havia uma confirmação preliminar sobre a origem de alguns acessos. Perguntou se eu poderia comparecer à agência ou autorizar o envio seguro dos dados para o e-mail da residência. Eu pedi que explicasse o essencial pelo telefone. Ela hesitou, escolheu as palavras com cuidado e disse que os pagamentos questionados não partiram do meu aparelho antigo. Também não partiram do computador de Renata, como Marcelo tinha insinuado na última conversa. Havia um identificador de dispositivo vinculado ao número principal cadastrado meses antes. Eu fiquei imóvel, com a faca de legumes na mão, olhando uma cenoura pela metade sobre a tábua. A gerente então completou, com aquela voz de quem sabe que um dado aparelho estava registrado em nome de Marcelo Monteiro. Continuou parada na minha mão por alguns segundos, tão leve e tão pesada ao mesmo tempo, enquanto Marta, que estava do outro lado da cozinha separando tomates, percebeu que alguma coisa tinha mudado no ar. A gerente do banco ainda falava com cuidado, explicando que a confirmação completa viria por documento, que havia horários, códigos de acesso e registros suficientes para iniciar uma contestação formal. Mas eu já não ouvia cada palavra como antes. O que eu ouvia era o nome do meu filho batendo contra as paredes da cozinha. Marcelo Monteiro, Marcelo Monteiro, Marcelo Monteiro. Como se alguém tivesse aberto uma gaveta antiga e deixado cair tudo o que eu vinha, tentando guardar em ordem. Dei a faca sobre a tábua, agradeci com uma voz que parecia sair de outra pessoa e pedi que enviassem o relatório para Marta, porque eu queria tudo impresso antes de olhar nos olhos dele. Marta não me perguntou nada de imediato. Apenas tirou o avental, lavou as mãos devagar e me ofereceu uma cadeira perto da janela, onde o vento vinha da horta e atravessava a cozinha com cheiro de manjericão. Sentei ali sem tirar o lenço da cabeça, com os dedos ainda úmidos de cenoura, e fiquei olhando a rua lá fora, onde um senhor empurrava um carrinho de feira, como se o mundo ainda fosse um lugar simples. Antônio apareceu na porta pouco depois, trazendo uma caixa de couve, e parou ao me ver daquele jeito. Ele não entrou perguntando o que aconteceu. Não veio tomar a folha de papel antes que eu pudesse lê-la. Não tentou me levantar da cadeira com aquela pressa de quem confunde ajuda com comando. Apenas colocou a caixa no chão, aproximou uma caneca de água e disse que ficaria ali perto, caso eu quisesse alguém sentado do outro lado da mesa. Foi então que entendi, com uma clareza quase cruel, que a diferença entre cuidado e controle cabia, muitas vezes, no tempo que uma pessoa dava para outra respirar. Quando o relatório chegou impresso, Marta me entregou as folhas dentro de um envelope pardo, sem dobrar, como se soubesse que uma verdade torta já machucava demais para ainda vir amassada. Li devagar, linha por linha, marcando com o dedo as datas que coincidiam com noites em que Marcelo tinha chegado tarde, dizendo que estava resolvendo entrega de cliente, e com manhãs em que Renata aparecia na cozinha mais calada do que de costume. Havia pagamentos para fornecedores da gráfica, renegociação de equipamento, parcelas que não pertenciam à minha vida. E no meio de tudo, a reserva da residência que eu jamais tinha escolhido. O relatório não dizia que meu filho era mau. Papel nenhum consegue dizer isso. O relatório dizia apenas que, enquanto ele colocava a mão no meu ombro e me chamava de mãe, usava minha aposentadoria para tentar salvar a própria vergonha. Esse tipo de frase não precisa estar escrito para existir.
Naquela tarde, pedi a Marta que emprestasse a pequena sala de reuniões da residência. Aqui tinha uma mesa redonda, 4 cadeiras e uma janela aberta para os canteiros. Não queria conversar na minha casa antiga, porque ali cada parede ainda saberia me chantagear com lembranças. Não queria conversar na sala da residência, onde outras pessoas poderiam ouvir uma família se quebrando. Queria uma mesa neutra, mas levei comigo a toalha branca de borda azul e a toalha menor que havia encontrado na caixa de doação. Perguntou se eu tinha certeza de que queria usar aquilo. Respondi que sim, porque aquela conversa não seria para apagar a mesa antiga, e sim para fazer com que todos enxergassem o que tinham colocado sobre ela. Cheguei antes dos outros, espalhei a toalha grande com cuidado, alisei as bordas e deixei a menor dobrada ao lado da minha cadeira. Depois coloquei os extratos no centro, não como arma, mas como uma coisa que enfim parava de se esconder. Marcelo chegou primeiro. Usava uma camisa que eu mesma tinha passado semanas antes, mas estava amassada nos ombros, e seus olhos evitavam os meus com a pressa de quem teme encontrar o próprio retrato dentro do olhar da mãe. Veio sozinho até a porta, parou ao ver a toalha e respirou fundo, talvez lembrando dos domingos, dos pratos de macarronada, de Orlando sentado na cabeceira, de Elisa ainda pequena derrubando suco no tecido e chorando porque achava que tinha estragado tudo. Eu disse que entrasse. Ele obedeceu como criança chamada pela diretora. Renata chegou logo depois, segurando uma pasta contra o peito, sem batom, sem a postura firme que costumava usar para organizar o mundo. Elisa ficou no corredor com Marta por alguns minutos, porque eu tinha pedido que ela não assistisse ao começo da conversa. Uma neta não precisava ver os adultos usando o amor dela como escudo. Marcelo sentou-se à minha frente. Renata ficou ao lado dele. Ninguém tocou nos papéis. Durante alguns segundos, o barulho que se ouvia era o de uma panela distante na cozinha comunitária, e aquele som me devolveu coragem, porque lembrei de quantas vezes um almoço continuou sendo preparado enquanto minha vida, por dentro, parecia perder o chão. Coloquei a mão sobre os extratos e perguntei a Marcelo se ele queria me contar alguma coisa antes que eu lesse. Ele abriu a boca, fechou, passou a mão no rosto e disse que tudo tinha sido temporário. Essa palavra, temporário. Ela veio arrumada, limpa, quase educada, como se uma traição diminuísse de tamanho quando prometia terminar um dia. Perguntei se também era temporário me enviar para uma residência que eu não escolhi. Ele levantou os olhos, assustado. Talvez porque ainda esperasse que eu tratasse uma coisa de cada vez, como se os mesmos dedos não tivessem assinado todos os gestos. Marcelo disse que a gráfica estava afundando, que um cliente grande não pagou, que os fornecedores começaram a pressionar, que ele não queria me preocupar porque eu já tinha problemas suficientes com o quadril e com a idade. Dei sem interromper. Ele falou da vergonha de falhar, da sensação de acordar todo dia com uma parede vindo em sua direção, do medo de Renata descobrir que a casa onde moravam, a escola de Elisa, as contas do mês e o respeito que ele ainda tentava sustentar estavam pendurados por um fio. Talvez outra mãe, dentro de mim, quisesse levantar e colocar a mão na testa dele como fazia quando tinha febre. Mas a mulher sentada naquela cadeira já sabia que febre de adulto não se cura com o dinheiro escondido da mãe. Então perguntei quanto ele pretendia tirar antes de achar que era demais. Marcelo abaixou a cabeça. Renata virou o rosto para ele, e foi nesse movimento que percebi que nem ela sabia o tamanho inteiro do buraco. Colocou sua pasta sobre a mesa e disse que precisava falar também. A voz dela saiu baixa, sem aquela firmeza de quem costumava conduzir todas as conversas difíceis da casa. Contou que, alguns meses antes, tinha visto uma transferência estranha e perguntado a Marcelo o que era. Ele respondera que eu havia autorizado, que eu preferia não lidar com o aplicativo, que depois explicaria tudo quando a gráfica respirasse. Ela disse que acreditou porque queria acreditar, porque precisava acreditar, porque tinha trabalho, filha, casa, boletos e uma sogra que ela amava de um jeito cansado, cheio de medo e de impaciência. Depois admitiu que, quando começou a procurar residências para idosos, não estava pensando apenas na minha segurança. Pensava também no espaço, no aluguel, na chance de respirar sem uma panela esquecida no fogo e sem o telefone tocando com cobrança. Não gostei de ouvir. Mas pela primeira vez, ela não tentou pintar sua falta com a cor da virtude.
Perguntei a Renata quem autorizou o pagamento da reserva. Ela olhou para Marcelo, depois para mim, e disse que foi ele quem fez a transferência, mas que ela aceitou o comprovante e entregou os documentos, sabendo que eu ainda não tinha dado minha palavra. A frase pareceu pesar sobre ela assim que saiu. Marcelo se mexeu na cadeira, querendo interromper, e eu levantei apenas um dedo. Não precisei falar alto. Havia anos de cozinha dentro de mim, e quem comandou o refeitório de criança faminta aprende que a autoridade verdadeira não precisa bater na mesa. Perguntei a Marcelo se ele tinha usado minha fala antiga, aquela sobre talvez aceitar ajuda se um dia eu não pudesse mais viver sozinha, para convencer Renata de que eu já tinha concordado. Ele disse que não foi assim. Depois disse que foi quase assim. Depois ficou calado. Entre uma versão e outra, a verdade já tinha entrado na sala e escolhido uma cadeira. Foi nesse momento que pedi que chamassem Elisa. Marta abriu a porta com cuidado, e minha neta entrou segurando o caderno de música contra o peito. Seus olhos estavam grandes, atentos, e eu vi o esforço que ela fazia para parecer mais velha do que era. Apontei a cadeira ao meu lado, não entre os pais, e ela veio devagar. Marcelo começou a dizer que aquilo não era assunto para criança, mas eu o interrompi com calma. Disse que não contaria números nem detalhes que não pertenciam a ela, mas que Elisa tinha o direito de saber que a avó não saíra de casa, porque deixou de amar a família. Virei-me para ela e falei que adultos haviam tomado decisões sobre mim sem me perguntar, que isso estava errado, e que eu também tinha demorado demais para dizer não, porque fiquei com medo de magoar pessoas que eu amava. Elisa me olhou por muito tempo. Depois perguntou se o pai tinha mentido. Marcelo fechou os olhos. Eu não respondi por ele. Aquela foi a primeira conta que meu filho precisou pagar sem dinheiro. Ele olhou para a filha, e todo o corpo dele pareceu encolher antes de a palavra sair. Disse que sim. Disse que mentiu. Não explicou demais, não tentou colocar a culpa no medo, na crise, no cansaço ou em Renata. Apenas disse que tinha mentido para a avó dela e que por causa disso a família precisava mudar. Elisa não chorou de imediato. Crianças às vezes recebem uma verdade grande, como quem segura um copo cheio demais, sem conseguir dar um passo. Depois ela perguntou se eu iria voltar para casa quando eles pedissem desculpa. Passei a mão sobre a toalha dobrada ao meu lado e respondi que pedido de desculpa era porta, não casa pronta. Para morar de novo dentro da confiança, cada pessoa teria que construir parede por parede. Marcelo começou a chorar então, mas eu percebi que minhas mãos já não corriam para secar todas as lágrimas dele. Depois que Elisa saiu com Marta para tomar água, fiquei novamente diante dos dois adultos. Coloquei sobre a mesa uma folha simples, escrita por mim na noite anterior, com as condições que eu exigia para qualquer reconstrução. Marcelo teria 45 dias, contados desde minha primeira decisão, para sair da minha casa com Renata e Elisa, sem usar a menina como pedido de prazo. Ele venderia o carro que mantinha mais por aparência do que por necessidade e os equipamentos restantes da gráfica para iniciar a devolução do que saiu da minha conta. Não teria mais acesso ao meu banco, às minhas senhas, as minhas correspondências ou as decisões sobre minha saúde. Renata não falaria mais em cuidado sem dizer primeiro a palavra escolha. Eu não proibiria visitas, não fecharia a porta para Elisa e não desejaria miséria ao meu próprio filho, mas também não emprestaria meu teto para esconder a vergonha dele. Quando terminei, a sala ficou tão quieta que ouvi uma colher cair na cozinha distante. Marcelo disse que eu estava sendo dura, cruel. Talvez porque ainda tivesse algum juízo. Apenas dura. Olhei para ele com cuidado, porque aquela palavra vinha de um menino que se acostumara a encontrar colo antes de encontrar consequência. Respondi que dura era uma filha ouvir do pai que ele mentiu usando a avó. Dura era uma mulher trabalhar décadas e descobrir que sua aposentadoria virou curativo para o orgulho de outro. Dura era uma pessoa idosa ser tratada como obstáculo dentro da casa que sustentou. O limite, eu disse, não era dureza. Era o formato que o respeito assumia quando chegava tarde. Marcelo ficou em silêncio. Renata enxugou o rosto com a manga da blusa, e eu vi, no gesto sem vaidade, que alguma parte dela tinha parado de se defender. Ela perguntou se poderia pedir perdão sem pedir que eu mudasse de ideia. Pela primeira vez naquela tarde, olhei para ela, sem sentir que eu precisava me proteger de cada palavra. Renata então pediu perdão.
Não fez discurso longo, não disse que era como uma filha. Não tentou usar tudo o que já tinha feito por mim para diminuir o que fez contra mim. Disse que confundiu medo com direito, organização com apagamento e cuidado com controle. Disse que, quando me viu segurando a toalha menor na sala, entendeu que estava abrindo espaço não para minha segurança, mas para a ausência que convinha aos adultos. Depois respondi que acreditava no pedido, mas não confiava ainda na pessoa que pedia. Ela assentiu. Marcelo, talvez querendo acompanhar, pediu perdão também, mas tropeçou no próprio orgulho quando disse que nunca quis me prejudicar. Eu o corrigi sem levantar a voz. Disse que intenção não devolve dinheiro, não desfaz mentira e não apaga a imagem de uma mãe sendo arrumada como móvel que vai sair da sala. Se ele queria começar, começasse pela verdade inteira. E foi ali, enfim, que ele contou que a gráfica já não existia como empresa viável havia 3 meses. Confissão não veio bonita. Veio quebrada em pedaços, misturada a datas, nomes de fornecedores, cheques devolvidos, promessas feitas a pessoas que confiavam nele, e noites em que parava o carro 2 ruas antes de casa, para ensaiar uma coragem que nunca entrava junto. Marcelo disse que a ideia de alugar minha casa surgiu como um pensamento horrível que ele afastou no começo. Depois como uma possibilidade, depois como plano, depois como assunto tratado com o corretor. Disse que imaginava me visitar todo domingo, levar flores, fingir que era uma adaptação confortável. Enquanto o dinheiro do aluguel cobriria as parcelas até ele se reorganizar. Ouvir aquilo foi mais frio do que ouvir grito. Porque o grito, pelo menos, mostra a violência de cara. O plano calmo assusta mais. Ele cabe numa planilha, cabe num telefonema. Cabe numa frase como reorganização familiar. Eu me levantei devagar, não para encerrar a conversa, mas porque precisava sentir meus pés no chão. Caminhei até a janela e olhei os canteiros da residência, onde algumas folhas de couve balançavam com o vento. Pensei em Orlando, que também cometeu erros na vida, mas nunca usou a palavra família para esconder uma covardia. Pensei em mim, nos anos em que entreguei a Marcelo não apenas ajuda, mas a certeza de que sempre haveria uma saída preparada pela mãe antes que o tombo terminasse. Voltei para a mesa e disse a ele que eu tinha parte naquela história, não na mentira dele, não no uso do meu dinheiro, tive de me retirar da casa, mas na educação silenciosa que ense quando confundi amor com salvamento. Disse que acabava ali. Meu filho chorou com o rosto nas mãos. Eu não toquei nele. A distância naquele momento era a primeira lição honesta que eu ainda podia dar. Quando a conversa terminou, Antônio estava na varanda, longe o bastante para não ouvir, perto o bastante para que eu soubesse que não sairia sozinha se minhas pernas falhassem. Marcelo, Renata e Elisa foram embora em silêncio. Minha neta me abraçou antes de entrar no carro, mas seu abraço ainda tinha perguntas, cada uma delas sem tentar respondê-las com pressa. Depois fiquei vendo o veículo sumir no fim da rua, e só quando ele virou a esquina, percebi que minha mão apertava a toalha menor com força demais. Antônio se aproximou devagar e perguntou se eu queria sentar. Eu disse que sim. Ele colocou uma cadeira ao meu lado, sentou em outra, e por um tempo não conversamos. O céu de Belo Horizonte começava a ficar alaranjado atrás dos prédios, e a Serra do Curral parecia segurar a cidade no colo. Por muitos anos, pensei que força era continuar dentro da casa. Naquela tarde, força foi não correr atrás do carro. Dias seguintes não trouxeram um milagre, e talvez por isso tenham sido os primeiros dias verdadeiros daquela história. Marcelo não apareceu com flores grandes, nem com promessa de virar outro homem até o fim da semana. Mandou uma mensagem curta dizendo que tinha anunciado o carro e que enviaria o comprovante quando vendesse. Renata pediu o contato de um grupo de apoio para familiares cuidadores, não para se desculpar de novo, mas para entender o que havia feito com o próprio medo. Elisa mandou uma gravação tocando no teclado uma música ainda cheia de pausas, e no fim perguntou se podia me visitar no sábado. Respondi com áudio também, porque queria que ela ouvisse minha voz inteira. Disse que sim, que sábado haveria bolo de fubá na residência e que eu guardaria um lugar para ela, mas não um lugar de obrigação, um lugar de vontade. Enquanto isso, eu continuei a viver os 30 dias de experiência como quem aprende a ocupar uma cadeira sem pedir desculpa por ela. Às segundas, ajudava na cozinha, mas não assumia todas as panelas.
Às quartas, lia receitas antigas com Ivone e descobria que ela reclamava da farofa porque sentia saudade do marido, não porque a farofa fosse sempre ruim. Às sextas, Antônio organizava uma pequena feira de trocas na varanda, onde um trazia livros, outro trazia mudas, outro trazia botões, e eu levei potes de tempero que preparei com cascas secas, alho e cheiro verde. Ele nunca dizia que eu estava recomeçando. Talvez soubesse que certas palavras, quando ditas cedo demais, assustam mais do que ajudam. Em vez disso, me perguntava se eu queria caminhar até a horta, se preferia a sombra ou sol, se podia carregar a cesta ou se eu fazia questão. E quase sem perceber, comecei a esperar por aquelas perguntas. No 23º dia, Marcelo vendeu o carro. Mandou o comprovante do depósito parcial e uma foto das chaves entregues ao novo dono. Não escreveu um texto dramático. Apenas disse que era o primeiro pagamento e que entendia que não comprava perdão. Li a mensagem 2 vezes. Depois deixei o celular sobre a mesa e continuei cortando abóbora para o almoço. Marta, que estava perto, perguntou se era uma notícia ruim. Respondi que era uma notícia certa, e isso já era diferente. Naquela mesma semana, Renata levou Elisa para visitar a residência. Chegou sem pressa, carregando um bolo simples numa forma coberta com um pano, e perguntou a Marta onde poderia deixar, em vez de entrar direto na cozinha, como se ainda fosse responsável por organizar tudo. O gesto era pequeno. Eu aprendi, depois de velha, que mudança verdadeira quase sempre começa pequena, porque mudança grande demais às vezes é só teatro com roupa nova. Elisa correu para mim quando me viu. Dessa vez, o abraço não ficou pela metade. Ela encostou o rosto no meu peito e falou que tinha saudade do cheiro do meu creme de cabelo. E pela primeira vez sem precisar empurrar a tristeza para baixo. Mostrei a ela a horta, a sala de música, a cozinha e o quarto onde eu dormia. Um quarto simples, com uma colcha clara, teleira para livros e a fotografia de Orlando ao lado da cama. Ela olhou tudo com atenção, talvez procurando sinais de abandono, talvez tentando entender como uma avó podia estar bem fora do endereço antigo. Quando viu a toalha branca dobrada sobre a cadeira, perguntou se eu não ia levar de volta para casa. Passei a mão no tecido e respondi que ela já estava em casa. Porque casa também é o lugar onde uma história pode continuar sem fingir que nada aconteceu. Elisa pensou nisso por um momento. Depois perguntou se um dia poderia trazer o teclado para tocar ali. Respondi que sim, se viesse porque queria tocar para todos, não para me convencer a voltar. Renata ficou perto da porta durante boa parte da visita, sem tentar ocupar meu lugar na conversa com Elisa. Quando minha neta saiu para ver os livros com Marta, Renata se aproximou e me entregou um envelope. Dentro havia uma lista de contas da casa antiga, o prazo da mudança, contatos de transportadora e uma declaração escrita por ela, reconhecendo que não tinha autorização para usar meus documentos ou tomar decisões de moradia em meu nome. Não era documento de novela. Não tinha carimbo dourado nem frase bonita. Era uma folha simples, escrita por uma mulher que começava a entender que reparar não é emocionar a vítima, é diminuir a chance de repetir o dano. Agradeci. Ela respirou fundo e disse que começou a frequentar o grupo de apoio. Contou que ouviu uma senhora dizer que cuidar de alguém não dá direito de transformar a pessoa em criança e que ficou a reunião inteira sem conseguir levantar os olhos. Eu disse que, às vezes, vergonha serve para abaixar a cabeça só até a gente aprender a levantá-la direito. No 45º dia, Marcelo e Renata saíram da minha casa. Eu não fui assistir a mudança, porque não queria transformar limite em espetáculo. Mas Lourdes passou lá para receber as chaves em meu nome. Ela me trouxe um pequeno saco de pano com coisas que haviam ficado sobre a mesa. Uma colher de pau antiga, um terço de Orlando, 2 receitas escritas por mim e uma fotografia de Elisa aos 5 anos, com o rosto sujo de brigadeiro. As chaves vieram junto, frias, pesadas, e por alguns minutos eu as segurei na palma da mão sem saber que nome dar àquilo. Vitória parecia palavra grande demais, tristeza parecia palavra pequena demais. Talvez fosse apenas consequência. No mesmo dia, assinei com uma administradora local para cuidar da locação da casa, sem Marcelo, sem Renata, sem favor familiar escondido no meio. O aluguel ajudaria a pagar minha vida ali, os reparos do imóvel e a reserva que eu mesma escolhesse fazer para o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, meu dinheiro tinha voltado a me obedecer.
À noite, Antônio me encontrou na varanda com as chaves no colo. A residência estava quieta, exceto por uma televisão baixa na sala e pelo barulho de pratos sendo guardados na cozinha, perto, mas não perto demais, e comentou que chaves antigas fazem barulho mesmo quando estão paradas. Sorri, porque era o tipo de frase que ele dizia, como quem oferece uma cadeira para o pensamento. A casa seria alugada, que Marcelo e Renata estavam num apartamento pequeno no bairro da Floresta, que Elisa já tinha escolhido um canto para estudar música perto da janela. Antônio ouviu tudo e, depois de algum tempo, perguntou se eu sentia que tinha perdido a casa. Olhei para as chaves, para minhas mãos enrugadas, para a varanda onde alguém ria baixinho ao fundo e respondi que não. Eu tinha perdido a ilusão de que uma casa cheia significava uma vida respeitada. A casa, essa eu ainda tinha. Só não precisava mais morar dentro dela para provar que era minha. Quando os 30 dias terminaram, Marta me chamou à sala administrativa para perguntar se eu queria continuar. Pergunta veio simples, sem pressão, sem gente esperando do lado de fora, sem documento empurrado para minhas mãos. Fiquei olhando pela janela, onde Antônio ajudava Ivone a colocar uma muda de manjericão num vaso maior. Pensei na casa antiga, nos domingos que ainda poderiam acontecer, em Elisa tocando teclado para moradores que erravam o ritmo batendo palmas, em Marcelo pagando devagar o que devia, aprendendo a não transformar medo em ordem. Pensei em Orlando, e a lembrança dele não veio como cobrança. Veio como uma mão aberta. Então disse a Marta que ficaria, mas com uma condição. Eu queria organizar uma vez por mês um almoço de domingo aberto para familiares e moradores, onde ninguém fosse tratado como visita sobrando. Marta sorriu e respondeu que aquele lugar precisava exatamente desse tipo de condição. O primeiro almoço aconteceu 2 semanas depois. Não foi perfeito, e ainda bem. Uma travessa de arroz quase queimou porque Ivone se distraiu contando uma história. Antônio colocou sal demais numa salada e depois ficou tentando disfarçar com limão. Elisa trouxe o teclado e errou a introdução 2 vezes antes de rir de si mesma. Renata chegou com uma torta de legumes feita por ela, não comprada às pressas, e Marcelo carregava uma caixa de sucos sem tentar tomar a frente de tudo. Quando ele entrou na cozinha, parou na porta e perguntou se podia ajudar. A pergunta pareceu pequena para quem não conhecia nossa história, mas atravessou o ambiente como uma semente caindo em terra preparada. Eu olhei para ele por alguns segundos, entreguei uma pilha de pratos e disse que podia começar lavando as mãos e colocando a mesa, porque naquela família ninguém voltaria a se sentar sem antes participar do peso da refeição. Elisa foi quem encontrou a toalha branca de borda azul dentro da minha mala. Pediu permissão para usá-la na mesa maior da varanda, e eu entreguei o tecido sem pressa. Ela o abriu com cuidado, passando as mãos pelas marcas antigas, e Renata veio ajudá-la, mas parou antes de tocar. Perguntou se podia. Elisa olhou para mim, eu assenti. As duas estenderam a toalha juntas, alinhando as pontas. E aquele gesto simples fez mais pela nossa família do que qualquer discurso que eu pudesse preparar. Marcelo ficou parado ao lado, segurando os pratos, com os olhos molhados. Não pedi que ele sorrisse. Não pedi que não chorasse. Apenas indiquei onde ficavam os talheres. Algumas reparações não precisam de música alta. Precisam de prato limpo, mão lavada, gente trabalhando junto e ninguém fingindo que a mesa se arruma sozinha. Durante o almoço, ninguém falou da palavra asilo. Também ninguém fingiu que ela nunca existiu. A palavra estava ali como uma cadeira vazia que todos viam, mas que ninguém precisava empurrar para o centro a cada minuto. Marta serviu suco. Ivone reclamou da farofa e depois repetiu 2 vezes. Antônio fez café no fim da refeição e colocou minha xícara ao lado do prato, com pouco açúcar, como da primeira vez. Marcelo percebeu. Talvez tenha entendido algo que nenhum extrato bancário poderia ensinar. Ser lembrado de verdade não é ser controlado. Renata me perguntou se Elisa poderia vir às quartas depois da escola para tocar um pouco para os moradores. Eu respondi que sim, desde que Elisa quisesse e que a agenda dela não virasse ponte para adultos fugirem de conversas próprias. Minha neta levantou a mão, como se estivesse na sala de aula, e disse que queria. Todos riram. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, às vezes, uma risada honesta marca o primeiro dia em que a família para de respirar com medo. Depois do almoço, Marcelo pediu para falar comigo perto da horta.
Caminhamos devagar até os canteiros, e ele não ofereceu o braço antes de perceber se eu precisava. Quando chegamos perto dos tomates, ele tirou do bolso um pequeno caderno, desses baratos, de capa azul. Ali estavam anotados os pagamentos que faria, mês a mês, com valores possíveis, datas e os nomes dos fornecedores que ainda precisava acertar por conta própria. Tinha procurado orientação para fechar a gráfica corretamente e arrumar a trabalho como funcionário numa gráfica maior, com um salário menor do que gostaria e orgulho menor ainda. A frase veio sem humor. Eu respondi que orgulho menor, em certas fases, deixa o caráter respirar melhor. Ele sorriu de lado, daquele jeito que tinha quando era menino, e não sabia se eu estava dando bronca ou conselho. Depois pediu perdão de novo, mas dessa vez não pediu nada junto. Esse detalhe, pequeno como o broto, foi o primeiro que acreditei. Também veio falar comigo antes de irem embora. Estávamos perto da sala de música, onde Elisa tocava uma melodia simples e Antônio tentava acompanhar batendo palma fora do tempo, só para fazê-la rir. Renata disse que ela e Marcelo estavam fazendo terapia de casal, mas que não sabia se o casamento resistiria. Disse isso sem me pedir opinião, e eu respeitei a novidade. Depois falou que se um dia eu adoecesse de verdade e precisasse de mais cuidado, prometia perguntar antes de resolver. Eu olhei para ela e respondi que promessa boa não era a que garantia nunca errar, e sim a que dizia como a pessoa agiria quando o medo voltasse. Ela assentiu, os olhos cheios de uma humildade que ainda parecia recente, mas real. Quando se despediu, não me chamou de mãe, como às vezes fazia para suavizar conflito. Chamou-me de Dona Dalva. E estranhamente naquele dia, isso soou mais respeitoso do que qualquer intimidade forçada. No fim da tarde, os familiares foram saindo aos poucos. Elisa me abraçou na varanda e cochichou que gostava daquele lugar porque tinha cheiro de comida e de livro velho. Marcelo entregou a Marta uma caixa de material escolar para as oficinas, sem anunciar doação, sem transformar aquilo em cena de redenção. Renata recolheu os copos plásticos que alguém tinha deixado perto da janela. Quando o carro deles desapareceu, não senti o buraco de antes. Senti saudade, claro, porque amor não deixa de puxar só porque aprende a não mandar. Mas a saudade não me arrastou. Fiquei na porteira da residência até a rua voltar ao silêncio. Depois caminhei de volta para a varanda, onde a toalha branca ainda cobria a mesa e algumas migalhas de bolo brilhavam no tecido como pequenas provas de que uma família pode comer junto sem devorar a liberdade. Antônio estava perto da vitrola antiga que Marta tinha colocado na varanda para animar os domingos. Mexia nos discos doados, lendo os nomes com óculos na ponta do nariz. Olhou uma canção antiga, daquelas que não pedem pressa, e a música começou a sair baixa, com chiado, como se viesse de uma sala guardada dentro do tempo. Ele olhou para mim, ajeitou os óculos e caminhou até a ponta da mesa. Parou antes de estender a mão. Dona Dalva, ele disse, se a senhora quiser, e só se quiser, eu gostaria de dançar uma música com a senhora. Havia gente por perto, mas ninguém virou plateia. Continuou recolhendo talheres. Ivone fingiu que não olhava. Elisa já tinha ido embora. Eu olhei para a mão dele, aberta, esperando, sem pressa nenhuma de se fechar sobre a minha. Pensei em Orlando e não senti culpa. Pensei na casa antiga e não senti prisão. Pensei no meu filho e não senti obrigação de voltar correndo para salvá-lo. Então coloquei minha mão sobre a de Antônio. Dançamos devagar, quase sem sair do lugar, porque meu quadril tinha seus limites e porque algumas músicas ficam melhores quando o corpo não tenta provar nada. Antônio conduzia apenas o suficiente para acompanhar meu passo, e quando eu parava, ele parava comigo. A toalha branca balançava levemente na mesa por causa do vento, ainda marcada por manchas antigas que nunca saíram por completo. Durante anos, eu pensei que aquelas manchas eram defeitos que eu precisava esconder com travessas, pratos e flores. Naquela tarde, elas pareciam outra coisa. Eram marcas de gente que viveu, errou, comeu, cresceu, voltou, pediu licença e aprendeu a sentar de novo. A música terminou sem aplauso. Antônio não segurou minha mão além do necessário. Apenas sorriu. Eu sorri de volta e a varanda continuou clara por mais alguns instantes, como se o dia também tivesse decidido ficar um pouco mais. Mais tarde, quando recolhi a toalha da mesa, encontrei perto de uma das bordas uma pequena mancha de molho que ninguém tinha percebido. Levei o tecido até a lavanderia, molhei apenas aquele canto e esfreguei de leve,
sem a antiga ansiedade de deixar tudo perfeito antes que alguém reparasse. Antônio apareceu na porta com uma pilha de pratos limpos e perguntou se eu queria ajuda. Eu disse que não, mas pedi que ficasse ali conversando. Ele encostou no batente, contou uma história curta sobre a primeira vez que queimou arroz depois que ficou viúvo, e eu ri porque havia ternura na tragédia pequena de uma panela perdida. Quando terminei, pendurei a toalha no varal interno, e ela ficou balançando devagar, com a borda azul pingando sobre o piso. Pensei em Marcelo no apartamento menor, em Renata aprendendo a pedir antes de mexer, em Elisa escolhendo músicas para tocar nas próximas quartas, e entendi que nenhum deles precisava estar inteiro, para que eu pudesse seguir inteira. A família continuava existindo, mas agora existia com portas, horários, perguntas e respostas. Antes de apagar a luz da lavanderia, passei os dedos pelo tecido úmido e senti no avesso da costura os nós que eu mesma tinha feito muitos anos antes. Eles estavam ali, firmes, pequenos, imperfeitos. Talvez fosse isso que segurasse uma vida depois de tanta coisa desfeita. Não um ponto invisível, mas um nó honesto, feito à vista, aceitando que toda emenda tem memória. Naquela noite dormi sem pedir permissão ao passado e acordei antes do sol com a sensação tranquila de que minha velhice tinha voltado a me pertencer inteira e sem medo. Cuidar de alguém nunca deveria começar apagando a voz dessa pessoa. Segurança importa, apoio importa, família importa, mas nenhum desses nomes dá a alguém o direito de mexer em documentos, dinheiro, casa ou futuro de uma pessoa lúcida sem perguntar. Dalva precisou colocar limites, porque todos ao redor dela tinham se acostumado com a generosidade dela como se fosse obrigação. O erro de Marcelo mostrou que vergonha não justifica traição. E o erro de Renata mostrou que medo não transforma controle em cuidado. Pedir perdão foi apenas o começo, porque confiança volta por comportamento repetido, por dinheiro devolvido, por portas respeitadas e por perguntas feitas antes das decisões. O valor de uma pessoa não depende da casa que ela possui, do dinheiro que recebe, da comida que prepara ou da utilidade que ainda consegue oferecer à família. Uma pessoa merece respeito mesmo quando precisa de ajuda, e talvez principalmente nesse momento, porque é aí que o amor verdadeiro revela se sabe apoiar sem tomar posse. Penso em Dalva, não penso primeiro nos extratos, nem na conversa difícil, nem no dia em que Marcelo entregou as chaves. Penso naquela toalha branca de borda azul, estendida de novo numa mesa, onde ela já não precisava servir todos em silêncio para provar que pertencia à família. Durante muito tempo, aquela toalha cobriu domingos, desculpas malditas, risadas de criança e pequenas manchas que ninguém conseguia tirar. No fim, ela não voltou para a mesa antiga como se nada tivesse acontecido. Ela foi para uma mesa nova, onde cada pessoa precisou chegar com as mãos limpas e com alguma responsabilidade própria. Isso me faz pensar que, às vezes, recomeçar não é trocar de lugar, mas trocar a regra invisível que fazia a gente sofrer calado. Conseguiria continuar amando sua família sem permitir que ela decidisse a sua vida por você. Esta história é uma obra de ficção. Personagens, nomes, diálogos, famílias, instituições, empresas e acontecimentos foram criados para fins narrativos e de reflexão. O enredo se inspira em conflitos emocionais, familiares e sociais que podem existir na vida real, especialmente sobre envelhecimento, cuidado, autonomia e responsabilidade, mas não afirma que qualquer pessoa, família, residência para idosos, banco ou empresa real tenha praticado os atos descritos. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência. O técnico pode destruir uma família inteira. O aparelho estava registrado em nome de Marcelo Monteiro.